predominava era o espírito de ordem e de disciplina. O romano tinha, então, sobretudo, um soldado. O cidadão submete-se à regra do direito instintivamente, por reconhecê-la como útil às relações sociais. Tal obediência, porém, nunca foi irracional. O romano é essencialmente prático e submete-se à lei na medida de sua utilidade. A utilidade é para o espírito romano e fonte verdadeira suficiente para justificar o direito. Os métodos irracionais do direito são logo abandonados nos tempos primitivos, surgindo no Estado como soberano. A sociedade dos primórdios de Roma é essencialmente do campo. Há uma noção religiosa que auxilia o habitante dos tempos primitivos a suportar adversidades da natureza. Os pontífices, juristas canônicos, interpretam o direito divino, o enunciando fórmulas e indicando os ritos de sacrifício aos deuses. Mais tarde, os juristas leigos vão tratar do relacionamento entre eles. Entende-se que o direito não é infalível, devendo atender às necessidades sociais. A princípio, o direito não é dirigido ao indivíduo, ao cidadão, mas ao grupo, agentes, as famílias, cuja reunião forma a cidade. O direito da cidade próprio do cidadão romano. De qualquer modo, sempre foi um traço marcante do direito romano primitivo e o conservadorismo e o formalismo. É um direito dirigido a uma sociedade agrícola, com poucas necessidades jurídicas. Em razão disso, o direito primitivo é, a princípio, pobre de instituições. É a forma que confere vida ao direito, mas isso explica razoavelmente o espírito dos romanos. As fontes dessas épocas mais antigas, como já vimos, são os costumes e a lei das 12 tábuas. Eu gostaria de falar para vocês agora um pouco sobre a lei das 12 tábuas, que ela foi criada no Império Romano para que os patrícios e os plebeus tivessem os mesmos direitos. Então ela foi criada, essas 12 tábuas, colocadas no fórum de Roma, para que todo mundo tivesse acesso. Alguns exemplos dessas leis, o subtítulo de alguma dessas tábuas seria: a primeira tábua falava do chamado ao juízo, a segunda do julgamento dos furtos, a terceira tábua com direitos de crédito, e por último, um exemplo, não o último, mas a quarta tábua falava do pátrio poder e do casamento. Agora o nosso amigo aqui vai falar sobre os gentios. Bom, os gentios seria o direito da gente. No início, Roma era extremamente agrícola e, conforme vai se expandindo, cria-se a necessidade, como os romanos, para julgar as pessoas que eles dominavam, eles não tinham como usar o próprio código deles, o Jus Civilis era específico para se julgar o povo romano. Então eles criam esse direito da gente, que seria hoje o direito internacional. Então, o que nós conhecemos hoje por direito internacional nasce lá em Roma com o direito da gente, que era a forma que eles tinham de aplicar as leis sobre aqueles que eles dominavam. É importante anotar isso, hein? Eu estava observando que poucos anotam. Eles estão ali expondo um assunto que é conteúdo para eles. Esse ius então era para o cidadão romano e os gentios para os dominados, para o estrangeiro. Para os estrangeiros. Então é considerado, digamos assim, o embrião do direito internacional. Estão vendo como nasce? Quando tiver lá na frente direito internacional, o professor, se não lembrar desse início, vocês podem lembrar. Professor, olha, nós aprendemos, estudando direito romano, que nasceu lá na Roma antiga, e aí pode dar um lastro. E o civilis era o Código Civil, que cuidava da relação entre os romanos. Entre os romanos. Gentil. E interessante, vocês mostraram a origem da cidade também. Famílias se reúnem, se agrupam, né?
conforme esse, nascendo essa necessidade, isso, tem que se impor as regras, a lei através do direito. isso. E aí também há uma figura muito importante, que é a figura do... Bom, alguém deve falar para o passo e favor, né? Tá bom. Aí, agora eu vou ler um pouco. O direito da gente, pouco a pouco, invade o domínio dos civis. Não só pela extensão da cidadania romana a todos os habitantes do Império, por caraca, generalizando a aplicação do direito romano que tende a se universalizar-se, como também pela divisão do próprio Império em duas partes. Repete um pouquinho isso aí. Que ficou meio... Disparou agora. Vamos lá de novo. Pode levantar o texto. Se é legal, o texto vai ficar meio... Deixamos. Direito da gente, pouco a pouco, invade o domínio do ius civis. Não só pela extensão da cidadania romana a todos os habitantes do próprio Império por Caracala. Generalizando a aplicação do direito romano, que tende a universalizar-se, como também pela divisão do Império em duas partes, com a fundação de uma segunda capital, Constantinopla, que vem para se rivalizar com Roma, que seria a do Oriente. Enquanto Roma ia caindo na mão dos povos bárbaros. Agora vai. Graças ao triunfo dos trabalhadores pretorianos, que atendiam a equidade ao direito natural, desaparecia paulatinamente a diferença entre o direito civil e o direito da gente. O que precipita a fusão dos dois sistemas, porém, é a abolição do procedimento de formular feito por Diocleciano. Desapareciam, assim, os resquícios de diferença entre os dois sistemas. Agora eu vou passar a bola para o Will. Tudo bem que ele tinha falado da minha parte, mas tudo bem, é verdade. Eu vou usar como exemplo um professor, Sebastião Cruz. O mesmo nasceu em 1918 e morreu em 1996. Ele alegava que o direito romano teria que ser conhecido como direito imperial. Por quê? Porque o direito romano, ele caminha paralelamente, juntamente com a formação do Império Romano. Inicialmente, Deixa o menino, ele está se concentrando, uma forma de baixar. O espírito. Não, a direção de Deus, nada. então, ele acreditava no direito romano que era o direito imperial, porque caminhava paralelamente no Império Romano. O ius civis, na verdade, ele nasceu anteriormente à formação do Império Romano. Como o Rodrigo já disse, o Império Romano, ele era, até então não era império, não era considerado império, ele era agrícola. Então, tinha que ser criada uma lei para que se regulamentasse a vida em sociedade, ou seja, ius civis, que seria exclusivo de cidadãos que pertenciam a Roma, cidadãos romanos. Posteriormente, Roma começou a conquistar territórios, expandir-se. Aí foi que ficou o Império Romano. Dessas conquistas, Roma viu-se que nem todos os povos conquistados deveriam ser escravos. Então, a partir desse momento, ele começou a ter relações com esses povos. E a partir disso, ele viu que tinha que ser criada uma lei que abrangesse também esses povos. Aí foi criado os gentios, que é direito da gente. Em contrapartida, também foi criado os peregrinos. Yes. Oh my God. E os peregrinos, o que seria? Estou dizendo para elas que eu estou escrevendo aqui em francês falando inglês. Eu vi no... E os peregrinos era uma relação que foi criada para, pelo menos uma das partes, tinha que ser de fora. Tipo uma relação jurídica. Que pegava as pessoas romanas e as pessoas de fora, que seriam os peregrinos. E ele citou aqui, ó,
Diocleciano. Ninguém perguntou, mas eu vou responder. Caio Aurélio Valério Diocleciano foi imperador romano, de 284 a 305. Governou por cerca de 21 anos. Caracterizou-se pela capacidade administrativa, sustentada num caráter de personalidade carismática. Baseou-se suas ações nas premissas de dividir o governo, ou seja, Diocleciano ele dividiu o governo em 4 partes, Roma em 4 partes. Por que isso? Porque seria mais fácil de governar Roma. Ele não quis ter o poder uma pessoa só, ele descentralizou o poder, foi por isso que ele é tão citado. Suas referências governativas foi esforço que ele fez para centralizar o poder, a função pública do poder militar. E a tentativa de minimizar a diferença entre a Itália e as províncias. Infelizmente ele não conseguiu. Ele deixou o poder em 304 após sofrer um colapso que afastou do Império. Foi essa a nossa parte. Agora,